E aí, né, conversa um pouquinho agora, para a gente entrar, né, acho que agora nos principais desafios, né, prioridades. Eu vou, né, com muita honra, fazer uma conversa com vocês. Né, como é que o Oncoguia hoje olha, né, entende, se envolve nesse cenário complexo da oncologia que a gente está vivendo. Né, porque eu acho que depois dessa manhã, que eu espero que tenha sido muito inspiradora para vocês, né? Eu acho que, claro, que a gente sabe que é só para deixar vocês com vontade de aprender mais, né? Mas também para trazer esperança, inspiração e que vocês entendam o quanto o cenário do câncer mudou, né? O quanto, sim, a gente pode falar cada vez mais em cura, em qualidade de vida, em tempo de vida com qualidade. Né? Então, existe esse blocão de novidades chegando, que dependem de uma palavrinha tão necessária, que é acesso. Né? Sem acesso, tudo isso que a gente conversou aqui não beneficia quem mais precisa. Tá? Então, um pouco disso aqui que a gente vai conversar. Eu tenho bastante coisa aqui, né, para a gente falar juntos. Então, sem dúvida, já falei um pouco para vocês, né, gente, o quanto a gente está falando de câncer como uma prioridade global. E olha os números que o mundo discute. Né? Então, são 20 milhões de casos novos de câncer por ano. Né? A gente está falando de 9 milhões de mortes. São 40% de aumento de mortes na última década. E 70% dessas mortes vão ocorrer em países como o Brasil. Então, isso não é dado Oncoguia, isso é dado, né, da OMS nos últimos congressos de câncer do mundo. Né? Então, além disso, olha o que mais que esses congressos estão discutindo. Né? Mais de 30% dos familiares e dos pacientes ficam desempregados depois do câncer. A gente quase que não consegue chegar nessa discussão. Né? Nos impactos além ali, né, do dia a dia da doença, mais de 70% de sofrimento financeiro. A gente fala, né, de toxicidade financeira hoje, e mais de 1 milhão de órfãos trazidos pelo câncer. Né? Esse dado acabou aqui comigo. Né? O quanto a gente não consegue. Né? Olha o tamanho do impacto do câncer na nossa sociedade global. Né? E o que a gente sabe no Brasil? O que a gente tem de números oficiais no Brasil? O que, de fato, a gente está priorizando? Então, para vocês, né, ficarem com os números na cabeça, são mais de 700 mil novos casos de câncer por ano, a gente tem essa mortalidade, né, 225 mil pessoas também por ano. Está muito pertinho, né, para não dizer que já em algumas cidades o câncer já é a doença que mais mata, tá? Mas ela vai ser, muito em breve, a doença que vai mais matar brasileiros. Tá? Isso é muito também importante. 2 em cada 5 pacientes iniciam o seu tratamento descumprindo a famosa lei dos 60 dias. Todo mundo conhece a lei dos 60 dias aqui? Alguém não conhece? Levanta a mão para mim. Com coragem. Então tá. Lei dos 60 dias. Estou com câncer no papel, tá? Em até 60 dias, o tratamento deveria começar. Isso é lei para o paciente com câncer do SUS conhecer. Então, a gente monitora essa lei. Essa lei já tem 10 anos, tá? E essa lei tem muita dificuldade, né, para os gestores, de uma maneira geral, conseguirem cumprir, por inúmeras razões que a gente pode discutir aqui. Então, muitas pessoas precisam sair da sua cidade para se tratar. Isso vocês devem conhecer muito aqui na região. Né? Então, mais de 56% precisam sair das suas cidades e 63% iniciam o seu tratamento já numa fase avançada da doença. Então, essa é outra realidade bem importante que a gente tem que tratar. O que a gente viu de dados aqui, então, especificamente da região centro-oeste? Né? O que a gente conseguiu ver? Só em 2023, são 18 mil pessoas iniciando o tratamento de câncer, 66% iniciaram o seu tratamento já no estágio avançado. Tá? Então, isso é um ponto importante aqui para a gente discutir, e a gente tem esse número aí de 14 mil óbitos ocasionados pelo câncer. A gente tem, então, 2 em cada 5 dos pacientes, né, em torno de 47%, com a lei dos 60 dias descumprida. E a gente também tem essa realidade, então, né, de 57% dos pacientes. Não, 57% é Brasil. Na região centro-oeste, a cadeira está aqui na frente, a gente tem 45%
de pacientes que precisam se deslocar para conseguir fazer tratamento, né? Então, esse, com certeza, vai ser uma barreira importante aqui para a gente conversar. E ainda aqui, a gente ainda traz essa pergunta. Oi, voltou. Traz essa pergunta aqui para todo mundo, que é o quanto a gente, de fato, né, tem um dado confiável e se, de fato, é essa a realidade aqui, especialmente na região de vocês, tá? Aqui, um ponto que grita muito quando a gente olha para o dado é o estadiamento tardio, né? Então, acho que já trazendo para vocês, 3 em cada 5 pacientes da região iniciam o seu tratamento em fases avançadas, e olha o que a gente viu, né? Goiânia é o dado mais grave. Tá? Então, Distrito Federal, 63%, Mato Grosso, 60%, e... ai, meu Deus, agora fugiu minha palavra aqui. E 59%. Né? Então, aqui. Então, essa é a nossa realidade aqui da gente ver os dados. Mas estamos aqui em Goiânia, né? Vamos lembrar que esse é o dado mais desafiador para a gente discutir. Esse é um pouquinho, gente, de relatos de pacientes que chegam no Oncoguia, né? Nós somos uma ONG que tem esse atendimento nacional, né? Então, somos procurados, né? O paciente que acaba conhecendo o nosso trabalho pode nos ligar, pode mandar WhatsApp, pode ter acesso a tudo que a gente oferece. Então, a gente foi olhar na nossa base o que a gente tinha de dados, né? Então, um paciente que conta aqui que ele aguardou cerca de 6 meses para realizar o primeiro tratamento, um paciente... acho que aqui... Não, a gente está com alguns dados aqui que acho que a gente acabou não atualizando. Eu estou trazendo dados para vocês da região norte, tá? Então, vou ler para vocês aqui, depois a gente atualiza. Então, paciente com dor, né, e sem assistência do médico que acompanha. Então, teve o desafio, né, de solicitar o encaminhamento para o especialista. Vocês vão para lá? E descobriram somente depois, né, que o médico, na verdade, não realizou o pedido e o paciente, portanto, o hospital não conseguia seguir com o atendimento, né? Então, a gente acompanha inúmeros casos de pacientes que fazem a gente chegar a essa conclusão, né? Infelizmente, uma situação de um câncer na fila de espera, sem ser tratado, de fato, como uma prioridade nacional, né? Esse é um pedido e uma provocação nossa que a gente tem feito bastante. A gente tem, gente, acho que já falando com vocês, né, sobre esse número alto de estadiamento aqui em Goiânia, a gente tem essa dura realidade dos diagnósticos tardios no Brasil, né? Isso é a realidade brasileira, né? Então, o que está relacionado a isso? Então, existe, sim, o desafio do forte estigma da doença, que impedem que as pessoas se cuidem adequadamente. Então, sim, né? Tem uma questão que é nossa como indivíduo, né, do medo, né, do estigma, daquela frasezinha, né, e eu nem vou fazer o exame, quem procura acha. Tem muita gente que ainda fala isso, né? Que a gente precisa responder rápido e falar calma, né? Porque se achar, tem que achar pequenininho, porque assim a gente pode curar. A gente, claro que precisa olhar com muita atenção, e eu sei que a gente vai fazer isso hoje também, para os nossos programas de rastreamento. Hoje, para mama e para colo de útero, será que eles estão funcionando? Será que, de fato, eles estão atingindo todas as mulheres que precisam desses programas? A gente sabe que desigualdades sociais, né, elas dificultam ainda mais que essas pessoas procurem o acesso, né? Então, pessoas pretas, pobres, que vivem nas comunidades, nas favelas, têm mais dificuldade ainda. Isso não sou eu que estou dizendo, gente, são os nossos números. Sempre que a gente olha para os dados de raça-cor, né, de local de moradia, a gente vê essa dura realidade de que essas pessoas estão sofrendo mais. Por elas, nós temos que fazer mais e diferente, né? Esse também é uma regra importante de política pública. As equipes de atenção primária, né, a gente precisa garantir que elas estejam aptas para pensar mais rapidinho. Será que é câncer? Imagina se o médico lá do postinho, né, puder olhar para uma mulher, né, puder olhar para um senhor e falar, ops, acho que pode ser câncer. E que, claro, né, que ela possa estar instrumentalizada para ação, né? Porque também não dá para ela ter um pensamento rápido e ela não ter instrumento
do que ela pode fazer com essa informação, né? Que ela consiga fazer um encaminhamento rápido, que ela consiga garantir que essa pessoa faça um exame, né? Então, essas duas coisas precisam caminhar muito rápido e juntas. O governo vai lançar aí, está quase pronto, eles já anunciaram, inclusive, a publicação desse famoso protocolo de alta suspensão, que muito provavelmente vai chegar, né, nos municípios aí, para que todo mundo ganhe um pouco mais de agilidade. E claro que isso vai depender aí de muita capacitação e treinamento, mas é um documento muito interessante, muito interessante. Já trazendo então para vocês, né, o desafio do estigma da doença. Então, as pessoas ainda pensam muito, né, câncer igual à morte. Então, acho que isso é um ponto central que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, trabalhar muito para mudar no nosso dia a dia. Aqui, né, um desafio gigante do nosso programa de rastreamento de mamografia. Assim, há 10 anos que a gente não sai de 30% de cobertura de mamografia. Qual que é a faixa etária aqui? De 50 a 69 anos. Então, as mulheres que estão no grupo de maior risco não estão fazendo mamografia. E é a mamografia que está disponível no SUS. Tá? Nem falei aqui, né, que a gente precisa ampliar para 40, porque a gente precisa, né? Mas a gente precisa muito focar nessas mulheres com mais de 50 anos. Tá? Bom, né, trazendo os dados para vocês, então, mais de 82% dos pacientes levam mais de 1 hora para chegar numa UBS, isso lá numa realidade de São Paulo. Essa é uma pesquisa que a gente fez com moradores de favelas, né, do Brasil. Então, 73% concorda, né, que precisa cuidar melhor da saúde, mas que nunca tem médico no postinho, né? 69% afirmando que dificuldades de acesso ao cuidado, né, são a principal barreira. Então, eu até tento, mas não tenho médico. Eu até tento, mas não consigo fazer o exame, né? Então, tudo isso desestimulando muito para que as pessoas, de fato, consigam se cuidar da melhor maneira. A gente tem um desafio de regulação, né? Então o paciente nunca sabe o próximo passo, né? Ele fica esperando, né? Fala assim, poxa, e agora? Né? Fiz um exame, onde que eu pego o resultado? E agora? Né? O que vai acontecer comigo? Muitas vezes já com algum sinal e sintoma da doença, né? Então, regulação é problema gravíssimo no Brasil inteiro também. Tá? Desafios para a realização da biópsia, muitas vezes demora a biópsia, né? Demora para fazer a biópsia, demora para sair o resultado da biópsia. Então, tudo isso aí, e a gente ainda tem uma discussão complicada, que é se a biópsia é de fato de qualidade, e este momento é crucial para a gente garantir tudo, né, que a doutora Marina e o doutor Fernando falaram hoje para a gente. Né? A biópsia ela é o determinante para tudo que vem pela frente, inclusive para você ter acesso ao tratamento mais efetivo. Aí, claro, né, diante do câncer, demora para fazer cirurgia, radioterapia, a falta de acesso a tratamentos mais efetivos, a famosa lista da Conitec, né, gente? Então, apesar de conquistas importantes de medicamentos que foram aprovados pela Conitec, né? A Conitec, para quem não sabe, é uma comissão que avalia a incorporação de novas tecnologias no Brasil. Então, hoje a gente tem uma realidade de muita novidade na oncologia, muitos tratamentos novos, como eu já falei para vocês, e vocês já ouviram do Dr. Fernando e da doutora Marina. Para que esses tratamentos cheguem no SUS, eles precisam ser avaliados por essa agência, por essa Conitec. Né? Então, hoje a gente tem uma lista de quase 15 tratamentos que tiveram o sim da Conitec, mas que até hoje não chegaram, de fato, aos pacientes. Por uma discussão importante aí, que eu vou tentar falar um pouquinho disso com vocês. Mas essa discussão ela já passa, né, pela importância da gente fazer uma atualização nesse nosso modelo de atenção oncológica, na forma como a nossa oncologia hoje está organizada no Brasil, porque, infelizmente, isso também tem gerado o que a gente chama, né, de uma desigualdade muito grande no acesso a esse cuidado do câncer. Tá? Então, se entre uma pessoa que tem saúde suplementar e o SUS, a diferença já é grande, o que a gente viu com esse estudo que a gente tem, que é o estudo, o famoso estudo Meu SUS é diferente do seu SUS? A gente viu que, mesmo dentro do SUS, a oferta de tratamento não é igual, porque cada hospital acaba tendo autonomia para fazer seu próprio protocolo.
Tá? Então, essa é uma bandeira importante aqui do nosso trabalho, para que a gente consiga que o cuidado, né, o tratamento oferecido, pelo menos um mínimo efetivo, que a gente confia, que os médicos realmente acreditam que é o melhor para o paciente, tem que ser igual para todo mundo, né? Tem que ser igual para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto bem central. A gente acabou de fazer uma segunda rodada do nosso estudo, inclusive em breve com publicações, e essa segunda rodada também traz, né, pontos importantes aí e que, infelizmente, o desafio segue, né? Os hospitais continuam tendo diferenças importantes, tá, na oferta do tratamento. Então, como eu falei para vocês, né, existe a Conitec, né, os medicamentos, depois desse sim da Conitec, eles precisam... O Ministério da Saúde precisa definir o modelo, então, de financiamento, que pode ser, né, pela atualização do valor da PAC ou pode ser via compra centralizada. Tá? Para essa listona de tratamentos que já tiveram sim da Conitec, isso ainda não aconteceu. Tá? Então, a gente trabalha muito, né, para que isso, de fato, saia do papel. Olha aí, né, trouxe a lista para vocês aqui. Tá? Tem a lista. Ó, tem medicamento para câncer de pulmão que tem 9 anos. Olha o tempão que faz. E, muito recentemente, a gente tem aí uma luta importante aí de muitas ONGs juntas, de muitas sociedades médicas, que, inclusive, já ganhou o PCDT da mama. Né? Vocês devem ter ouvido aí o famoso PCDT Pink, que já nasceu. Então, o governo fez a publicação do PCDT de câncer de mama com a inclusão de 2 tecnologias, né, tanto os inibidores de ciclina quanto o trastuzumab emtansina, mas também não aconteceu ainda a definição de como esses tratamentos vão ser financiados. Tá? Então, desafios gigantes aqui, né? Então, que, infelizmente, levam ao cenário de judicialização, que é a última questão que a gente deveria ter que estar olhando e discutindo e tentando resolver, é causa de uma situação, é efeito de uma situação que a gente não está cuidando direito, a falta de financiamento para a oncologia, né? Como é que a gente faz com que, de fato, a gente tenha mais clareza desse orçamento que a gente tem no Brasil para cuidar da situação do câncer e como é que ele vai ser dividido, né? Essa é uma discussão nossa, gente, não é da Oncoguia, né? Quanto mais a gente conseguir entender que, de fato, né, todos esses problemas aqui são nossos, né, mais fortalecido a gente fica e mais potente fica a nossa causa para a gente conseguir trabalhar melhor em prol de melhorias. Tá? Claro que a gente tem o desafio aqui, né, da visibilidade dos dados sobre o câncer, tem uma discussão em torno da quantidade de dado disponível nos nossos RHCs do Brasil, que também precisa melhorar. Né? Hoje, a grande discussão mundial é que a gente cada vez mais tenha política pública baseada em dado, baseada em evidência. Então, a gente precisa ter dado para tomar decisão. Né? Então, a gente precisa confiar no nosso dado. E acho que a gente já ouviu aqui, depois da doutora Érica, né, gente, o quanto a gente está falhando em cuidar bem da qualidade de vida do nosso paciente com câncer. Né? A gente não pode tolerar essa informação de que a gente deveria ter 25% a mais de tratamento adequado para a dor. Né? Assim, no mínimo, as pessoas estão, sim, ainda achando que ter dor faz parte, ainda achando que passar mal durante o tratamento do câncer faz parte. E não faz parte. A gente também precisa olhar com muita atenção para isso e aproveitar, claro, né, todas essas novas políticas que chegaram, que sim, né, eu vou dizer para vocês, temos avanços. Então, a gente tem a nova política do câncer, que precisa ser regulamentada. Até o momento, a gente tem 3 portarias, estamos todo mundo esperando aí a famosa 4ª portaria, que, inclusive, pretende organizar essa discussão do financiamento. A gente tem o programa do PIMAE, que a gente vai saber mais sobre ele aqui. A gente tem uma portaria da videolaparoscopia, que também foi super importante. Como eu falei para vocês, né, o primeiro PCDT do câncer de mama publicado. Agora, a gente tem que trabalhar para que os outros PCDTs cheguem. Né? O PCDT é um documento que torna obrigatório que aquele tratamento que está no papel chegue no paciente. Né? Então, a gente sai um pouco e começa a olhar para que esse ponto aí tão difícil, né, da falta de equidade acabe no nosso país. Né?
Bom, então, acho que, apesar dos avanços, os pacientes seguem esperando, e essa espera, gente, é perda de chance. Acho que esse acho que é o ponto central, né, que a gente precisa trabalhar muito. Afinal de contas, né, diante da suspeita, eu tenho que investigar, né, eu não posso me paralisar. Né, e, diante do câncer, eu tenho que tratar, controlar, confortar. Sempre, né? Esse é o nosso ponto. A gente defende muito, né, que, diante do câncer, o que importa para os pacientes é que exista acesso ágil ao tratamento efetivo, a um cuidado integral e personalizado, sempre com equipe multi, e o que os pacientes nos pedem, né? Um oncologista para chamar de seu, olho no olho e presença, né, para que ele, de fato, possa se sentir cuidado e bem atendido. A gente segue informando, apoiando, acolhendo, dando voz, né, influenciando para mudar, já contando com todos vocês aqui. E, né, como eu falei para vocês, a gente trabalha em toda a jornada, então, diante do câncer, sempre oferecendo informação e apoio, diante dos desafios da jornada, né, orientação e engajamento, e trabalhamos muito para que para que esses desafios das políticas públicas não fiquem, né, além de estar atrapalhando e influenciando a vida dos pacientes, não fiquem no papel. Né? Então, para isso, a gente tem aí ações estratégicas de advocacy no nosso dia a dia. Tudo isso, né, conheçam muito tudo que a gente oferece para os pacientes, do portal, as redes sociais, o nosso canal, que qualquer pessoa, o paciente, o familiar, pode falar com o oncoguia, nossas rodas de conversa. Então, tudo isso a gente oferece, né, no nosso dia a dia para os pacientes, que é o nosso grande foco, né, para que a gente possa seguir fortalecendo, encorajando e guiando, sempre cuidando da Dona Maria, né, e que a história da Dona Maria nos apoia na nossa construção de políticas públicas, porque é assim que a gente ganha um sucesso, isso volta e reverbera na vida da Dona Maria também. Né? Acho que esse é o nosso maior privilégio, que é cuidar do indivíduo e do coletivo. Então, né, sempre seguindo dessa forma, a gente trabalha sempre ouvindo para poder transformar. E, num cenário tão desafiador, uma palavrinha-chave do nosso dia a dia também é colaboração, tá? Que também fique aqui para vocês, porque a gente acredita demais, né? Que não basta só o paciente no centro, a gente acredita que o que o paciente quer, né? Que o que importa para o paciente esteja no centro, porque o paciente está aqui com a gente, né? Junto, lado a lado, tomando decisões, tá? Por hoje é isso, gente. Todos colaborando, né, para que não fique, de fato, nenhum paciente para trás, se sentindo sozinho e sem apoio e sem informação correta. Por hora é isso, mas que a gente consiga, de fato, né, que o câncer seja tratado de forma prioritária no nosso país. Foi. Minha apresentação, eu paro aqui.